Abraham Lincoln. O homem que surge da obscuridade para se tornar o 16º presidente americano e, discutivelmente, o melhor. Lincoln é firmemente considerado por alguns historiadores como o maior presidente americano. Porém, seu assassinato repentino leva à criação de uma lenda que obscurece sua verdadeira personalidade. Através de profundas análises históricas, psicológicas e médicas, a personalidade de Lincoln é desnudada. E o impacto extraordinário do início de sua vida se revela quando abrimos os arquivos confidenciais sobre ele. Arquivos Confidenciais. Abraham Lincoln. 2 meses apenas depois de ser eleito presidente pela segunda vez, Lincoln vai a um teatro para assistir a uma comédia. É Sexta-feira da Paixão, 14 de abril de 1865. Depois de quase 2 horas do início da apresentação, John Wilkes Booth entra sorrateiramente no camarote presidencial e atira na parte traseira da cabeça de Lincoln com uma pistola Derringer. Lincoln morre na manhã seguinte e se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. Harold Holzer escreve sobre Lincoln. No domingo de Páscoa, os púlpitos por todo o país ecoam sermões que comparam Lincoln a Jesus. Ele morreu pelos pecados da nação. Isso cria uma ressonância poderosa e exalta Lincoln como santo mítico secular, imediatamente. Na capital, Washington, localiza-se o magnífico Lincoln Memorial, uma estrutura enorme de granito, mármore e calcário dedicada a este principal ícone americano. O homem que libertou os escravos negros americanos e que, ao vencer a Guerra Civil, evitou que os Estados Unidos se dividissem. Desde seu assassinato, Lincoln tem sido reverenciado por milhões. Mas a história do homem, propriamente dito, está atualmente ofuscada pela celebridade que o cerca. James McPherson é um dos maiores especialistas em Lincoln no mundo. Ser assassinado quando estava no auge da vitória tornou possível o esquecimento de toda a crítica sobre ele, suas falhas e frustrações dos anos da guerra, destacando apenas o mártir. A vida de Lincoln se torna romantizada e as complexidades de sua personalidade e motivações são esquecidas. Mas investigações modernas descobriram uma imagem mais ampla deste grande líder. Um homem muitas vezes cruel, determinado a vencer dentro das tradições do sonho americano e cujas ações em sua vida madura derivam das origens pobres em que ele foi criado. O primeiro lar de Lincoln fica no Kentucky, na fazenda Sinking Spring. Ele praticamente nasceu em uma cabana de madeira na fronteira, filho de uma família de agricultores. Sua criação foi básica e sua educação extremamente limitada. Ele sempre teve um pouco de vergonha de sua falta de educação. Quando Lincoln entrou para o Congresso, recebeu um questionário para preencher e listar suas realizações anteriores. No tópico educação, ele escreve deficiente, uma espécie de brincadeira. Mas eu acho que isso revela uma sensação de tristeza por mal ter tido um ano de educação formal. Mas os especialistas acreditam que ele transforma mais tarde o que parecia ser uma infância desvantajosa em uma ferramenta para o sucesso durante suas campanhas políticas. Basicamente, ele disse: "Sou o humilde Abraham Lincoln. Minha política é limitada e simples como a dança de uma mulher idosa." É uma grande fala. A realidade, claro, é bem diferente. Ninguém que alcançou o que ele alcançou, que saltou da obscuridade como ele saltou,
poderia ter a humildade e a autorreprovação que Abraham Lincoln confessava ter. Sua estratégia era fazer graça de si mesmo, o que, proveitosamente, camuflava as complexidades de uma mente brilhante e criava uma imagem popular que as pessoas, além de adorarem, também respeitavam, e não percebiam as engenhosidades internas de qualquer ambição por trás. Este ímpeto e a ambição se tornarão o segredo do sucesso de Lincoln. E os historiadores acreditam que isso vem do próprio background que Lincoln usa para escondê-lo. Desde bem pequeno, ele queria fazer mais do que seu pai tinha feito. Enquanto o pai dele estava satisfeito com o tipo de vida que eles tinham, Lincoln estava extremamente insatisfeito e queria sair de lá. Ele queria subir. O historiador Michael Burlingame investiga a psicologia por trás do início da vida de Lincoln. Acho que as origens da ambição de Lincoln estão, de certa forma, enraizadas em uma sensação de inferioridade, da qual Lincoln tinha consciência por ter sido uma pessoa rústica. Ele não queria ser um fazendeiro, um carpinteiro como seu pai. Não queria viver nas áreas rurais como seu pai vivia. Sua ambição inicial era abandonar aquele mundo. Ele consegue isso lendo muito. Lincoln é um dos maiores autodidatas quando se trata de educação. Ele aprendeu muita coisa sozinho. Através da aplicação desse conhecimento adquirido, ele foge de suas origens rurais e entra na política. Mas sua busca por uma vida política não tem razões puramente altruístas. Assim como Burlingame revela, suas motivações são muito mais pessoais. Acho que sua ambição naquela época não estava tão concentrada em uma ideologia em especial, mas era só para ganhar popularidade. Este não é apenas o caso de Lincoln, mas muitas pessoas entram na vida política como forma de acentuar a sua sensação de autoestima. Vencer eleições, fazer discursos e ser aplaudido ajuda a construir uma sensação de valor e autoconfiança. Lincoln é um exemplo clássico disso. O primeiro triunfo político de Lincoln chega cedo, aos 25 anos de idade. Ele é eleito para a Assembleia Legislativa de Illinois em 1834 e exerce a advocacia de maneira bem-sucedida também. Este jovem político e advogado ambicioso está muito distante do grande estadista que um dia ele vai se tornar. Lincoln, como presidente, vai ser conhecido por temperamento calmo e empatia. Mas 25 anos antes de se tornar presidente, o jovem Lincoln podia ser bem diferente. A pior qualidade que descobri de Lincoln como jovem político é uma tendência à crueldade. Significa que a política da fronteira, como era praticada na época dele, envolvia uma grande quantidade de ridicularização pessoal e sarcasmo. Dos 20 aos 30 anos, ele tendia a ser um político bem imoral. Lincoln usa sua rápida sagacidade e humor para caricaturar seus adversários, provocando graça e constrangimento na mesma medida. Havia uma espécie de arrogância em alguns dos pseudo-anônimos artigos de jornal que ele escreveu nos anos 1830 e 1840, satirizando seus adversários políticos. Enquanto essa tática pode se provar bastante eficaz em um estado de fronteira como Illinois, ela dificilmente se adequava à presidência. Em um momento de sua vida adulta, Lincoln claramente se modifica. Historiadores acreditam que um evento em especial contribuiu enormemente para a mudança de comportamento e de personalidade de Lincoln. Uma vez ele insultou tanto um adversário político que ele foi desafiado para um duelo. Em 1842, James Shields, uma vítima de alguns comentários sarcásticos de Lincoln, o chama para um embate físico para defender sua honra. O desafiante e Lincoln foram até um local de duelos fora de Illinois. Lincoln, sendo a parte desafiada, podia escolher as armas e o cavalheiro que o desafiou para o duelo era muito mais baixo que ele.
Lincoln especificou que o duelo fosse travado com espadas, num espaço limitado, do qual o adversário não pudesse sair e que houvesse uma linha divisória que eles não poderiam ultrapassar. Lincoln poderia, então, ter ficado do seu lado da linha divisória e fazer um picadinho do seu adversário com sua espada, enquanto Shields dava golpes nele sem conseguir atingi-lo. Em face desses termos, Shields tem pouca chance de vitória. Mas no último momento, o conselheiro Hedges consegue convencê-los a desistir e Lincoln se desculpa. O incidente dá início a um período de grande crescimento pessoal, culminando aos 40 anos de idade com a sua retirada da política principal por 5 anos. Durante esse período, que na superfície parece ser bastante vazio de acontecimentos, por baixo da superfície, Lincoln passou por um período de enorme crescimento psicológico e se tornou um estadista de qualidade, ao invés do político picareta. Sua volta à política e as razões por trás dessa volta revelam os efeitos profundos que o início de sua vida exerce em seus pontos de vista políticos e pessoais. O que o trouxe de volta em 1854 foi o Ato de Kansas, Nebraska. O Congresso dos Estados Unidos passa um ato que reconhece os novos territórios de Kansas e Nebraska. Ele também permite que os colonos dessas regiões usem escravos. O ato é polêmico, porque todos os territórios, originalmente, não deveriam ser escravagistas. Lincoln se sente forçado a voltar para a política. Os discursos que ele faz em oposição ao ato mostram o desenvolvimento pessoal dele, ocorrido desde aquele dia do duelo, mais de 10 anos antes. Neste momento, estamos na Câmara dos Deputados, na antiga capital do estado, em Springfield. O famoso discurso de Lincoln sobre a casa dividida em junho de 1858 foi feito neste mesmo salão, na tribuna bem atrás de nós. Nos parágrafos de abertura, ele disse: "Uma casa dividida contra si mesma não consegue se manter. Eu acredito que este governo não vai resistir permanentemente, meio escravagista, meio livre. Eu não espero que a União seja dissolvida, não espero que a casa caia, mas acredito que ela deixe de ficar dividida." Com discursos como estes, sua eloquência e força intelectual estimulam seu perfil político em níveis nacionais. Isso estabeleceu as credenciais de Lincoln como porta-voz poderoso da causa anti-escravagista e se tornou uma figura nacional ainda mais proeminente e o ajudou a torná-lo presidente. Esta é a declaração que estimula Lincoln à presidência e isso mostra uma mudança observada em suas motivações pessoais. Sua ambição não é só alcançar fama e aplausos, mas ajudar a fazer algo que suaviza o sofrimento dos escravos e defenda a honra do país. Através de pesquisa extensa, Burlingame descobriu algo que ele acredita ser a raiz da posição anti-escravagista de Lincoln. Em seus discursos, não enfatizava tanto os argumentos tradicionais que os abolicionistas construíram. Ao contrário, enfatizava várias vezes que é um ultraje alguém sair para trabalhar no sol quente o dia todo e outra pessoa ficar com os lucros. De novo, parece que as experiências antigas da vida de Lincoln estão formando suas ações futuras. Eu liguei isso à maneira como ele era tratado pelo pai quando era jovem, adolescente. Seu pai o cedia para os vizinhos e ele limpava terrenos, retirando tocos, cortava árvores e fazia outros serviços extenuantes nas fazendas, ganhando 25 centavos por dia. A lei ditava que os ganhos de qualquer criança abaixo de 21 anos pertenciam ao pai dessa criança. Lincoln levava o dinheiro para casa e entregava ao pai. Acho que ele se ressentiu do fato de que foi tirado da escola e forçado pelo pai a trabalhar para outras pessoas. Ele inconscientemente se identificava com os escravos e identificava seu pai com os donos de escravos.
A postura anti-escravagista de Lincoln reflete o que ele também alcançou pessoalmente saindo de suas origens humildes. Lincoln disse muitas vezes que a escravatura era uma anomalia em uma sociedade que acreditava nos direitos de todos os homens de prosperar. Porque escravos eram, é claro, como Lincoln disse uma vez, fatalmente presos àquela condição pelo resto da vida. Eles não tinham esperança de prosperar. Essa forte convicção dos seus primeiros anos permaneceriam com ele por toda a sua vida. Sua campanha de oposição o levaria ao centro da política nacional. Em 6 de novembro de 1860, Lincoln tem uma vitória surpreendente e se torna o 16º presidente americano. O apoio recebido vem inteiramente dos estados abolicionistas do Norte. Os estados do Sul contavam com a escravatura, e muitos nem puseram seu nome na cédula. E isso era uma pista do descontentamento que acabou levando à Guerra Civil. As ações de Lincoln em face desta guerra nos 5 anos seguintes colocariam-no em muitos livros de história como sendo o maior presidente americano. Mas ele só conseguiu sua condição através de extraordinária determinação e personalidade. Investigações sobre o lado mais pessoal de sua presidência revelam seu impressionante autocontrole e como os desafios que ele encarava eram muito maiores do que as pessoas imaginavam. Em 1862, William, filho de Lincoln, morre aparentemente de febre tifoide. E a morte de William, seu terceiro filho, durante a Guerra de Secessão, foi especialmente difícil para Lincoln e sua esposa, porque ele era o filho preferido, aquele que era mais parecido com o pai. Foi um golpe terrível para os pais. Lincoln era um homem melancólico e que, principalmente em sua juventude, tinha sofrido de depressão e passou também por momentos de depressão enquanto presidente dos Estados Unidos. É difícil combater esse estado de saúde precário, mas provas recentes sugerem que Lincoln cuidou do problema nos primeiros estágios de sua presidência. Lincoln toma algo chamado de massa azul, um remédio forte destinado a aliviar sua melancolia. Especulou-se que isso pode ter causado um efeito em sua personalidade e seu temperamento e pode tê-lo tornado mais irascível e irritável. O Dr. Norbert Hirschhorn acredita que essa irritabilidade pode ser um indicativo de algo mais sério. Ficou cada vez mais claro para mim, como médico, que se um homem assim vem até mim dizendo que toma massa azul e todos os amigos e parentes vêm dizer que ele se comporta de maneira errática e perde a paciência, dizendo que é muito sensível e que tem tremores quando está estressado, eu diria que acho que pode ser envenenamento por mercúrio. Se Lincoln estava ingerindo altos níveis de mercúrio, os efeitos colaterais seriam extremamente graves. Os resultados do Dr. Hirschhorn são inequívocos. Descobrimos que com quaisquer doses razoáveis que ele pudesse estar tomando, ele estaria absorvendo muito mercúrio. As quantidades são milhares de vezes maiores do que é hoje permitido por nossas autoridades de saúde. Quando é eleito presidente, Lincoln está lentamente se envenenando. Mas depois de 5 meses no cargo, ele parece reconhecer os efeitos colaterais e para com o remédio. O fato mais chocante sobre Lincoln enquanto presidente não é ele estar psicologicamente ferido ou debilitado por sua tendência à depressão. A coisa extraordinária é sua força psicológica que ele manifesta durante esse período. Esta capacidade de examinar, aprender, adaptar e crescer caracteriza Lincoln por toda a sua vida e o destaca por sua grandiosidade. Mas é esta capacidade que se torna o instrumento de sua ruína. No início de sua carreira política, Lincoln havia se colocado contra a igualdade racial. Ele não conhecia nenhum negro em Springfield, Illinois. Ele diz: se acho que os negros devem ser jurados? Não. Se acho que eles devem votar? Não. Se acho que eles têm o direito a casamentos interraciais? Não.
Mas depois de se tornar presidente, suas experiências com a comunidade negra mudam. Acho que é realmente decisivo que ele tenha mudado. Na Casa Branca, ele se encontra com Frederick Douglass mais de uma vez e eles planejam a emancipação juntos. Frederick Douglass é um negro veterano, proeminente e ex-escravo. Ele recebe Douglass na Casa Branca em 1865. Depois de seu discurso inaugural, ele diz publicamente: Douglass, o que achou de meu discurso? Não há opinião que eu respeite mais do que a sua. Isto é dito na frente de uma multidão exclusivamente de brancos. Culturalmente, é um dos momentos grandiosos de Lincoln, porque se há um momento em que ele avança em direção a acreditar na igualdade, pelo menos como ideal, esse foi o momento. Outra influência vital sai da Guerra de Secessão. Acho que o fator principal para isso foi a contribuição dos soldados negros para a vitória da União. Aqui estavam pessoas que tinham lutado por seu país e, fazendo isso, elas ganharam a cidadania naquele país. Não dá para pedir que arrisquem suas vidas e depois voltar as costas para elas, negando-lhes o direito à cidadania. E acho que era isso que Lincoln estava dizendo em 1865. Foi o avanço em direção ao voto dos negros que o leva diretamente para a morte. Talvez por causa de suas experiências na infância, o senso de injustiça de Lincoln novamente exerce forte impacto em sua política. No último discurso, 3 dias antes de ser assassinado, ele publicamente se declara a favor de alguns direitos políticos para os escravos livres. Mas é um passo perigoso. Havia um membro da plateia em 1865, no dia 11 de abril, que considerou a importância daquele discurso. O jovem ator de nome John Wilkes Booth, que ao ouvir o discurso de Lincoln apoiando o voto dos negros, pelo menos o voto limitado dos negros, virou-se para seus companheiros e disse: "Isso significa cidadania negra. Este é o último discurso que ele vai fazer. Juro por Deus que vou acabar com ele." E 3 dias depois ele atirou em Lincoln. Na morte, o martírio de Lincoln é garantido, mas esta investigação descobre a outra faceta desta figura santificada. Sua personalidade tinha mais de um lado e era bastante complexa. Mas eu acho que isso o torna ainda mais interessante, isso o torna ainda maior, porque o humanizou. Podemos estimá-lo mais como ser humano em vez do homem modelo, que nos olha de cima para baixo daquele gigantesco memorial em Washington. Imortalizado como o herói da União e o grande emancipador, o Lincoln homem é mais falível e, mesmo assim, mais interessante que sua reputação mítica. Um homem que, por este motivo, é para alguns o maior americano que já viveu. Versão Marshmallow São Paulo.